É hora do Mercado Financeiro com Luiz Arthur Nogueira. Bom dia, Luiz, seja bem-vindo. Bom dia, Cláudia Bartel, bom dia a todos. Está no ar o Mercado Financeiro com as principais notícias da economia, do mundo das finanças. Aliás, hoje, um mar de notícias repercutindo negativamente no mercado financeiro. A primeira delas foi o anúncio ontem feito pelo presidente eleito Lula de que Aloysio Mercadante vai presidir o BNDES. O mercado não gostou. Ontem mesmo a bolsa caiu, o dólar subiu e hoje esse cenário se repete. Para piorar, a Câmara dos Deputados alterou a lei das estatais justamente para autorizar indicação de políticos nas empresas públicas. As ações da Petrobras caem neste momento mais de 4%. Daqui a pouquinho a gente vai conferir como estão os mercados financeiros. Outra notícia foi o anúncio do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o futuro ministro, de 2 integrantes da sua equipe. Um foi Gabriel Galípolo, ex-presidente do Banco Fator, ele que é considerado um economista de mercado, mas heterodoxo, não liberal. E o segundo anúncio, esse assim muito positivo, de Bernard Arnault como secretário especial da reforma tributária. O Bernard Arnault é um craque do assunto e isso mostra que a reforma tributária terá prioridade no governo Lula. Um tema que também não agradou o mercado financeiro foi uma declaração do próprio presidente eleito dizendo que não haverá privatizações durante os próximos 4 anos. Isso, claro, repercutiu muito mal no mercado financeiro. Além disso, temos a expectativa de aprovação da PEC Fura-Teto, a PEC da transição, ou nesta semana, na Câmara dos Deputados, ou terça-feira da semana que vem. E ainda hoje, às 4 da tarde, o Banco Central Americano, o Fed, o Federal Reserve, vai definir a nova taxa básica de juros, deve reduzir o ritmo de alta de 0,75 ponto percentual, que vinha nas últimas reuniões, para um ritmo de 0,5 ponto percentual. Essa redução será possível porque ontem nós anunciamos aqui no mercado financeiro que a inflação perdeu ímpeto lá nos Estados Unidos. Foi, portanto, uma boa notícia. Hoje de manhã saiu um dado importante, que é o IBC-BR, a prévia do PIB calculada pelo Banco Central. Nós temos um gráfico para mostrar para vocês. Esse dado se refere ao mês de outubro, uma leve queda de 0,05%. No mês anterior, em setembro, houve estabilidade, mas reparem no próximo gráfico que o Brasil continua num ritmo forte de crescimento. Esse gráfico mostra, no acumulado em 12 meses, uma expansão forte de 3,13% do PIB, o nosso produto interno bruto. Essa prévia do Banco Central está muito parecida com a projeção do mercado financeiro para um crescimento neste ano em torno de 3%, que vai ser um resultado bem acima do que o mercado financeiro projetava lá no início do ano, quando muitos diziam que nós teríamos um PIBinho neste ano, ou seja, um crescimento de no máximo 0,5%. Felizmente, aqui no programa Mercado Financeiro, na Jovem Pan News, nós dissemos desde o começo do ano que havia um pessimismo exagerado no mercado financeiro e de que o Brasil cresceria no mínimo 2%. E a nossa crença, nesse sentido, era baseada em 2 aspectos. O primeiro, que o setor de serviços tinha muita demanda reprimida e iria puxar a economia para cima, de fato é o que está acontecendo. E o segundo motivo, pelo fato de ser ano eleitoral, era previsível que o governo Bolsonaro iria injetar dinheiro na economia através de programas sociais e foi exatamente isso que aconteceu, por isso que o Brasil está crescendo nesse ritmo de 3% neste ano. Vamos conferir então o mercado financeiro, observar o gráfico do índice Bovespa, mau humor no mercado financeiro, pelos motivos que eu expus agora há pouco aqui. Repare, uma queda um pouco superior a 1% do índice Bovespa, o que mostra que o mercado não gostou do que foi anunciado ontem pelo governo Lula. No próximo gráfico, vamos conferir as bolsas internacionais. Aí nós temos um comportamento misto, ligeiras quedas na Europa. Repare, Frankfurt queda de 0,56%, Londres 0,17%, Paris também queda de 0,37%, Madrid uma ligeira alta de 0,05%. Na verdade, o mercado europeu está aguardando a decisão do Fed, o Banco Central Americano, que hoje, às 4 da tarde, pelo horário de Brasília, vai definir a nova taxa básica de juros. Na Ásia tivemos alta,
Em Xangai, ligeira alta de 0,01%, em Tóquio 0,72%, em Hong Kong 0,39%. E no mercado americano, está abrindo agora, pelo horário de Brasília, esses dados que estão na tela são de ontem, um fechamento positivo, e neste momento o mercado americano abre em estabilidade, também aguardando a reunião do Fed. E por fim, mercado de câmbio, é normal, quando cai a Bovespa aqui no Brasil, é normal que o dólar suba. Nós vamos observar no próximo gráfico uma alta tanto do dólar quanto do euro. No momento de mau humor aqui do mercado financeiro, é normal que nós tenhamos essa alta do dólar e também do euro. Para comentar os principais assuntos do mercado financeiro, nós temos um convidado hoje, Frederico Nobre, ele que é líder da área de análise da Warren Investimentos. Frederico, bom dia, seja bem-vindo, tudo bem? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Prazer é estar todo aqui nosso. Conversando com vocês. Prazer é todo nosso. Frederico, começando com os assuntos internos, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do Fed lá fora. Como é que você está enxergando todos esses anúncios que foram feitos, Mercadante, Galipo, o Bernard Arnault, tivemos a questão da alteração na lei das estatais, que também acabou gerando ruídos, e a própria fala do presidente eleito Lula, dizendo que não haverá privatizações no governo dele. Bom, acho que esse é o tema do momento, né? E acho que a sinalização ela é muito ruim. Né? A gente viu, inclusive, aqui muitos gestores reduzindo o risco. Acho que esse é um comportamento que a gente vem observando aí ao longo dos últimos dias. Tá? A Câmara ontem aprovou essa mudança na lei das estatais e, basicamente, o que a gente viu, né, que, enfim, é muito ruim em termos de sinalização. Primeiro, é a mudança do prazo para que as pessoas vinculadas a uma estrutura decisória de partidos políticos ou de campanhas eleitorais possam assumir cargos em empresas estatais. Isso foi feito justamente para o mercadante conseguir assumir o BNDES, então o mercado financeiro estava até chamando de lei mercadante, né? Agora, além disso, um outro aspecto relevante também foi a mudança que foi incluída nesse projeto de lei para aumentar de 0,5% para até 2% da receita bruta operacional o limite que as estatais podem gastar em despesas de publicidade. Então isso é bem relevante porque mostra que a gente tem que ter um cuidado ainda maior com a mídia, né? E o governo ele pode estar tentando, de certa forma, aparelhar as estatais para que a máquina pública seja influenciada positivamente. Tá? Então esse é um outro aspecto bem relevante. Acho que hoje o cenário é um pouco diferente nesse sentido. A gente tem as mídias espontâneas, mídias sociais e outros canais, e esses canais eles são cada vez mais importantes para a gente conseguir que as informações elas não se percam, né? Então, esses são os dois pontos principais que a gente analisou em relação à lei das estatais ontem, que são sinalizações muito ruins. Em relação aos nomes, acho que cabe lembrar, né, eu acho que o grande medo do mercado é a gente voltar a um cenário próximo do que aconteceu nos mandatos de Lula e Dilma Rousseff. Né? Então, entre 2008 até 2018, o BNDES acumulou com a União uma dívida de 650 bilhões de reais. Tá? Então, o ritmo de concessões do banco, que era aproximadamente 60 bi de reais por ano, em 2007, chegou a 190 bi em 2013. O estoque de crédito do BNDES saiu de 164 bi em 2007 para quase 700 bi em 2015. E agora a gente estava no processo oposto. Então, em setembro desse ano, a carteira do BNDES estava mais ou menos em 455 bi. Uma boa parte desses recursos que tinha sido canalizada via empréstimos subsidiados a grandes conglomerados, naquela política de campeões nacionais que a gente conhece muito bem, né, que favoreceu vários setores, como setor de proteínas, papel e celulose, petróleo, comunicações, enfim. O grande medo do mercado é que a gente volte a ter um cenário de BNDES ativo, impactando inclusive o mercado de crédito, que hoje é muito maior do que era lá atrás, até 2013, o próprio mercadante antes ele tinha dito que não havia espaço para isso atualmente e não há espaço para isso, mas essa sinalização e a troca na lei das estatais na calada da noite é muito ruim. E a gente vê isso como um aumento na percepção de risco, tá? E acontece que, assim, por que esse modelo ele é tão ruim, né? Acho que nesse momento que a gente estava justamente as estatais dando lucro, né? E a gente conseguindo reduzir essa dívida, digamos assim, do BNDES,
E temos o Banco Central independente agora. Então, esse modelo lá atrás do BNDES sendo um emprestador e financiando a economia muitas vezes a taxas subsidiadas, isso limitava o alcance da política monetária do Banco Central, porque uma parte relevante do crédito do sistema financeiro era imune à taxa Selic, que era utilizada para controlar a inflação, que ainda é utilizada para controlar a inflação. Então, o que acontece é que esse modelo é um modelo que simplesmente não cabe mais, e a reação do mercado é justamente por conta disso. Falando sobre os outros nomes da Fazenda, acho que são nomes que preocupam bem menos, né? No caso do API, acho que é um nome bem positivo, né? Acho que o mercado recebeu bem esse nome. No caso do Galípolo, há controvérsias, né? Enfim, também acho que é um nome ok dentro do que se esperava. E em relação às privatizações, também acho que o mercado não esperava nada diferente vindo do governo Lula, tá? Então, olhando para a Fazenda, a sinalização é bem menos pior do que a sinalização de ontem relacionada à lei das estatais. Muito bem, excelente análise do Frederico Nobre. Daqui a pouquinho a gente continua a entrevista. E só para que a nossa audiência tenha ideia do impacto da alteração da lei das estatais, a Petrobras já perdeu quase 200 bilhões de reais em valor de mercado. Acompanhe a reportagem do Rio de Janeiro com o Rodrigo Viga. As ações da Petrobras vêm perdendo força no mercado e a perda já supera 180 bilhões de reais desde o período eleitoral. É o que aponta um levantamento feito pela empresa de consultoria Trademap. A perda na ponta do lápis foi de 180 bilhões de reais. Em 21 de outubro, as ações da Petrobras bateram um recorde, atingiram um pico, 521 bilhões de reais. Mas, essa semana, a empresa estava valendo 337 bilhões de reais, uma perda significativa da ordem de 30%. Foi aquela mais impactante, mais impressionante desde o período eleitoral dentre os papéis negociados, vendidos na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de Valores do Brasil. A Bolsa já encolheu de lá para cá, de 28 de outubro a 12 de dezembro, um montante significativo, 500 bilhões, 499 bilhões de reais, de acordo com a consultoria. O economista e diretor do SEB, Centro Brasileiro de Infraestrutura, Adriano Pires, aponta as razões para essa queda, esse derretimento nos papéis da Petrobras desde o período eleitoral. A explicação é muito simples. Membros do chamado grupo de transição têm declarado que vão mudar a política de preços dos combustíveis, né? Fazendo uma política através de fórmula. Fala-se também de acabar com a política de dividendos da Petrobras, né? Mudar inteiramente. Também parar a privatização de refinarias de qualquer outro ativo e investir agora em transição energética. Então isso desagrada o mercado e faz as ações caírem. É bom que os membros do grupo de transição entendam que a Petrobras é uma empresa de capital aberto e qualquer declaração hoje de possíveis ministros, de possíveis presidentes da Petrobras pode fazer com que a ação suba ou caia. Então é bom tomar cuidado. Lembrando que o presidente da Petrobras, Caio Paz de Andrade, já foi convidado para ser secretário do governo de São Paulo, no governo de Tarcísio de Freitas, segundo fonte da Jovem Pan, embora o mandato dele vá até abril do ano que vem, muito provavelmente ele deve deixar o cargo no começo do ano que vem. E aí já começaram as especulações em torno de quem pode ser o futuro presidente da petroleira brasileira. Nesta terça-feira, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse que quer o economista Aloysio Mercadante à frente do BNDES, um nome bastante cotado para assumir o posto de CEO da Petrobras é o do senador Jean Paul Prat. No entanto, a empresa tem regras de governança, de compliance que precisam ser respeitadas. Além disso, a lei das estatais impõe certas limitações para a indicação de políticos e pessoas que tenham ligação com movimentos político-partidários. Por isso é que o governo eleito já fala em flexibilizar a lei das estatais. Do Rio, Rodrigo Viga. E neste momento, as ações da Petrobras estão em queda de 3,5%. Eu queria chamar de volta o Frederico Nobre, ele que é líder da área de análise da Warren Investimentos. Frederico, como é que vocês estão orientando os clientes da Warren sobre incorporar ou
colocar dentro do portfólio ações estatais, que por um lado elas caíram muito, estão, entre aspas, baratas, mas por outro lado o risco é enorme. Vale a pena correr esse risco? Então, a nossa recomendação aqui vem sendo muito simples, né? Eu acho que cabe um disclaimer aqui que a gente tinha recomendação de compra de Petro e Banco do Brasil desde dezembro de 2021, carregamos esse ano inteiro essa recomendação, e ali um pouco antes das eleições a gente tirou o Banco do Brasil das recomendações, e Petrobras segue uma recomendação de manutenção. Então, para quem já tem as ações na carteira, manter, para quem não tem ainda, esperar ainda talvez um outro momento para comprar quando a gente tiver um pouco mais de sinalizações em relação ao que está por vir. Sobre a indicação do presidente da Petro, do CEO da Petro, Jean Paul Prat realmente ele é o nome mais cotado para assumir a companhia, e o grande temor do mercado é justamente uma mudança tanto na política de dividendos quanto também, possivelmente, na política de preços da companhia, tá? O quanto isso é rumor e o quanto efetivamente a gente entende que pode ser aplicável, né? Eu acho que essa é uma equação que ainda tem algumas incógnitas, então a gente não consegue ter essa previsibilidade tão efetiva, mas no nosso cenário base, a gente considera que ainda terá pelo menos mais um dividendo da Petrobras esse ano. Vale lembrar que a Petrobras ela pagou R$ 13,80 por ação esse ano em dividendos. Isso representa mais do que metade do valor da companhia aos preços de hoje, e provavelmente ainda deve ter mais um dividendo por vir do quarto trimestre. Tá? Então a gente entende que esse dividendo provavelmente vai manter a fórmula atual, que considera, né, o fluxo de caixa operacional da empresa menos os investimentos. Então, naturalmente, se a tendência com uma nova gestão, a Petrobras investir mais em refino, em energias renováveis, na agenda ESG, vai sobrar menos espaço para pagamentos de dividendo. Mas se isso for feito da maneira correta, a Petrobras ela é uma empresa geradora de caixa, o endividamento hoje ele está controlado, o plano de investimentos de 2023 até 2027, ele prevê a maior parte dos gastos com exploração e produção, que é o que dá dinheiro de fato para a Petrobras, é produzir petróleo e vender petróleo bruto, né? Refino não dá dinheiro, distribuição de combustível não dá dinheiro, a margem é apertada. Agora, produzir petróleo no pré-sal, a Petrobras produz por $5. Então, não importa o preço do barril, que a gente tem uma Petrobras rentável e que gera retorno para o acionista e para a sociedade, se isso for feito da maneira correta. Então, o que a gente espera aqui no nosso cenário base é o novo comando assumindo a Petro. Esse novo comando vai demorar um certo tempo para que essa troca aconteça, então basta a gente lembrar o que aconteceu aqui ao longo de 2022, quando no meio da crise dos combustíveis e na fritura do José Mauro Coelho, que era o presidente anterior da Petrobras, ele renunciou. Isso aconteceu no dia 20 de junho de 2022, demorou um mês, 27 de julho, até o Caio Mário Paz de Andrade assumir como novo presidente, e depois demorou mais um mês para a eleição dos novos membros do Conselho, que só aconteceu no dia 19 de agosto de 2022. Então, esse processo não é um processo rápido, mudar a política de preços da Petrobras também não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, e se acontecer, quando acontecer, tem que ser uma política que seja, que considere os outros participantes do mercado, porque a Petrobras ela não é o único player que atua no mercado de óleo e gás aqui no Brasil. A gente tem importadores privados, nós temos refinadores privados. Agora, por exemplo, a nova refinaria, a antiga RLAM, que foi comprada da Petrobras, a refinaria de Mataripe, agora do Fundo Mubado, ela representa já 14% do refino do país. Então você não pode criar uma política de preços que vai quebrar esses caras, porque vai faltar combustível, né? E ninguém quer que falte combustível. Então o ponto aqui o governo, se for mexer na política de preços da Petrobras, isso precisa ser algo que não leve em consideração apenas a Petrobras e os interesses do governo, mas os interesses de todos os participantes do mercado. E nesse sentido a gente tem uma ANP, um IBP, que hoje são muito atuantes e pró-mercado e que certamente vão tentar impedir que alguma medida populista afete diretamente a Petrobras. Se o governo quiser pegar os dividendos da Petrobras e utilizar-se disso para criar alguma medida de alívio para a população, igual foi feito aqui em 2022 no governo Bolsonaro, aí eu acho que é outra história, né? Aí a gente está falando de uma outra história. Agora, você fazer isso direto com a Petrobras é bem complicado e afeta o mercado como um todo.
Perfeito. Frederico, você comentou agora há pouco que o Banco Central é autônomo, né, para definir taxa de juros, e aí eu queria uma visão mais ampla de investimentos, que se por um lado tem oportunidades na Bolsa porque caiu muito, por outro lado o Brasil é o paraíso dos juros altos, a renda fixa está muito atraente e está difícil enxergar que o Banco Central tenha grande espaço para reduções de juros no ano que vem. Nesse aspecto, como é que você orienta os investidores brasileiros a diversificarem entre renda fixa, Bolsa de Valores e emendando se vale a pena ter na carteira ativos no exterior ou se o momento também não é favorável para colocar dinheiro em ativos lá fora? Olha, eu acho que o segredo é sempre realmente uma carteira balanceada e diversificada. Acho que faz muito sentido sempre ter ativos lá fora, né? Acho que para o investidor talvez um pouco mais experiente, o que vai mudar é o quanto de alocação, o quanto de exposição ter a ativos listados lá fora. Ou ativos em outras moedas, né? Então, acho que sempre é importante ter. Agora, diante de todas essas incertezas, né, eu acho que é natural, até pelo comportamento do investidor, né, muitas vezes isso também é chamado de efeito manada, enfim, a gente tem visto muito esse movimento de empresários, de clientes, com interesse cada vez maior de transferir parte dos recursos para fora, né? Agora, por mais que a gente tenha todas essas incertezas aqui, é justamente nesses cenários que para o investidor que está focado numa alocação de longo prazo que surgem as melhores oportunidades, né? E eu estou falando aqui de várias classes de ativos. Então aqui no Brasil, eu acho que olhando para o cenário macroeconômico e para o contexto de investimentos aqui, tem 3 estratégias que me parecem boas estratégias para o investidor focado no horizonte de tempo de médio e longo prazo, né? E uma delas, obviamente, é a renda fixa, né? Então a gente está vendo títulos de crédito privado, por exemplo, incentivados, isentos de imposto de renda para pessoa física, pagando muitas vezes inflação mais 7, inflação mais 8, o que é uma coisa assim, enfim, que é o paraíso do rentista e da renda fixa, né? E esse patamar de juros, ele não pode ficar assim por tanto tempo, porque isso sufoca a economia, né? A gente já está vendo, você mostrou, Luiz, antes os dados do IBCBR, e a economia já está desacelerando aqui no Brasil. A gente nem sentiu ainda todos os efeitos da política monetária, porque quando você tem um ciclo de alta de juros igual a gente teve aqui no Brasil, né, que felizmente chegou ao fim, ao que parece, né, em termos de alta de taxa, ainda deve continuar nesse patamar por algum tempo, né, mas pelo visto atingiu o pico. O que acontece é que você sufoca a economia e demora um certo tempo para a economia absorver tudo isso. Então, de meados do ano para cá, a gente ainda tem pelo menos mais uns 6 a 9 meses de aplicabilidade da política monetária. Não é à toa que o Banco Central está olhando para o horizonte agora já para 2024, para formular a política monetária. Então, ou seja, os juros eles estão em patamar elevado, tem muita oportunidade na renda fixa, e essas oportunidades elas não surgem a toda hora. Então essa é a primeira estratégia. A segunda estratégia é buscar empresas descontadas, empresas líderes de seus segmentos que paguem bom dividend yield, né, que paguem bons dividendos. Então a gente está vendo empresas com dividend yield, o percentual de rendimentos de dividendos em 2 dígitos, né? O que também é muito interessante para o investidor de médio e longo prazo. A mesma coisa para a classe de fundos imobiliários. Então, um carrego muito interessante, tanto nas ações pagadoras de dividendos quanto de fundos imobiliários. Então, essa segunda estratégia, uma estratégia, digamos assim, de médio risco, né? E uma estratégia ainda mais arrojada seria o investimento em empresas de menor valor de capitalização, as chamadas small caps. Então, quando a gente tem muitas incertezas e uma queda generalizada do mercado, que é o que a gente já está vendo, um cenário de bear market, né, um cenário estrutural ruim que a gente já está vendo desde meados do ano passado, essas empresas naturalmente são as que mais sofrem, né? São as menores empresas, não tem tanto apelo do investidor institucional, do investidor gringo, e acaba que elas são mais impactadas por um cenário macroeconômico adverso. Então tem muita oportunidade também, olhando para os segmentos de small caps, é mais arriscado, mas também olhando numa janela uma janela mais dilatada, com prazo maior, também a gente entende que é uma terceira estratégia, uma estratégia um pouco de mais alto risco. E investimentos lá fora, acho que sempre é recomendável. Perfeito. Nós estamos com o tempo esgotado. Eu agradeço ao Frederico Nobre, líder da área de análise da Warren Investimentos. Frederico, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima oportunidade.